Olá, meus amados irmãos apaixonados pelo Senhor e pela palavra dEle. Que bom estarmos aqui mais uma vez no nosso estudo do livro de Apocalipse, onde estamos aprendendo muita coisa abençoadora, né? Tenho certeza que o Espírito Santo está esclarecendo muita coisa ao seu coração com relação a este livro, um livro difícil, né, para muitos de entender, mas com estudo a gente consegue, né, clarear, dirimir as dúvidas, enfim, está sendo muito legal. Nós vimos aí os capítulos 5 e 6, falamos dos selos, dos 7 selos, né? E agora vamos entrar no capítulo 7, vamos ver o capítulo 7 e o capítulo 8, em nome de Jesus. Prepare aí, abra aí a tua Bíblia, prepara o seu caderninho para você fazer alguma anotação que você queira fazer, né? Em nome de Jesus, vamos para cima, vamos aprender, vamos crescer, porque esse livro é realmente um livro apaixonante, né? Porque ele revela tudo que Deus tem para a sua igreja, desde a sua assunção, ou seja, desde que ele foi assunto ao céu, que ele subiu ao céu, até a sua segunda vinda, né, a essa terra, em nome do Senhor Jesus. Ok, gente, uma águazinha aqui para refrescar a garganta. Vamos lá. Paizinho querido, obrigado por esse estudo, obrigado por esse tempo de comunhão, de crescimento. Que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria do céu para tudo aquilo que nós estaremos aqui compartilhando, e que todos os irmãos que estiverem acesso a esse vídeo, a esse estudo, que estiverem agora me acompanhando, que eles também possam ter sabedoria e discernimento, ó Deus, do Teu Espírito, no ensino da Tua Palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Ok, gente, então o capítulo 7 já abriu aí. Depois desses eventos, falando sobre os 7 selos, né? Depois desses eventos, observei 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, com a missão de reter os 4 ventos da terra e evitar que qualquer massa de ar fosse soprada sobre a terra, o mar ou sobre qualquer árvore. Na verdade, esse capítulo 7 é a mesma cena do capítulo 6, mas numa perspectiva diferente, né? Lá nós vemos os cavalos trazendo o juízo. Aqui nós vemos os ventos do juízo que já estão prontos para começar a sua missão. O fato é que 4 anjos, nos 4 cantos da terra, seguram os 4 ventos da terra. Indica que o juízo que vai desabar é universal e ninguém escapará desse juízo do Senhor. A destruição desabará sobre o mundo, mas a igreja foi feita indestrutível. No versículo 2, você vê Deus fazendo distinção entre o seu povo e os ímpios. Então vi um outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou com voz grave aos 4 anjos, a quem havia sido concedido poder para produzir destruição na terra e no mar. A destruição não pode dar a sua largada antes dos remidos serem selados. Os selados não precisam temer o juízo. O castigo que deveria cair sobre nós, caiu sobre Jesus na cruz. E o selo aqui, querido, tem 3 significados. Primeiro, proteção. Ninguém pode violar o que está selado. Foi assim que o túmulo de Jesus foi selado. Segundo significado do selo aqui, propriedade. Na antiguidade, escravos podiam ser selados por seu proprietário, essa marca inscrita neles. Quem violava esse escravo atacava o seu dono. O selo nos dá garantia que somos propriedade exclusiva de Deus. E o terceiro
significado do selo, genuinidade, né? O que está selado não pode ser adulterado. Então nós olhamos aqui e vemos Deus já agindo em favor do seu povo, dos seus filhos, né? E o versículo 3 continua, né? Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Ou seja, essa é uma indicação clara que a destruição não viria antes que a igreja, né, fosse arrebatada. Então, a destruição total não virá antes que nós, os selados pelo sangue do Cordeiro, não subamos, ou seja, não sejamos arrebatados como igreja do Senhor. Então me foi revelado o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. O versículo 4, né, fala sobre esses 144 mil. Então é muito interessante a gente também falar um pouco sobre isso aqui, por quê? Porque, queridos, é um número que muitas vezes é visto assim. Mas quem são os 144 mil? Na verdade, queridos, esse aqui é um número metafórico, né? Esse número 144 mil é a totalidade, simboliza a totalidade de todos os remidos de Deus em toda era, em todo o tempo. Então não há essa possibilidade, né, de que 144 mil serão escolhidos e separados, né, e que esses serão selados com um selo diferente. Não há essa possibilidade. Esse número é metafórico, ele é mais um símbolo do que uma estatística, e você percebe que ele está associado às 12 tribos de Israel e aos 12 apóstolos. Ele está associado a todos os selados no Velho Testamento, na época antes da graça e depois da graça, né? Na época da graça, no Novo Testamento. Toda a igreja de Cristo é selada, ela está segura. Há uma interpretação dos testemunhos de Jeová, né, que dizem que esses 144 mil vão morar no céu e os demais que ficarem aqui vão reinar com Cristo aqui nessa terra e vão viver sob o domínio de Cristo aqui, né? Na verdade, isso não tem fundamento bíblico, porque não haverá uma igreja no céu e outra igreja aqui na terra, uma vez que a igreja será arrebatada, né? Então, olhando por esse prisma, nós podemos entender que esses 144 mil, ele se refere à totalidade de todos os remidos do Senhor, tanto no Velho Testamento, durante o período, quanto também na época da graça, no Novo Testamento. Todas as gerações, aqueles que foram selados, remidos pelo Senhor, salvos pelo Senhor, né? Que seguiram os mandamentos, os ensinamentos do Senhor. Então vou deixar isso aqui bem claro para você. Se você tiver alguma dúvida ainda, alguma pergunta sobre isso, você pode colocar aí no nosso direct, né, ou no nosso chat, e eu terei a maior alegria de poder tentar aí tirar as dúvidas que você porventura possa ter ainda com relação a esses 144 mil. Do ponto de vista da terra, os selados são uma multidão inumerável. E você olha lá no versículo 9, em seguida olhei diante de mim, descortinava-se uma grande multidão tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira, e proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro.
todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes, prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, exclamando: Amém, louvor e glória, sabedoria e ação de graças sejam ao nosso Deus para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, era uma multidão inumerável, ou seja, na verdade, aqui você já olha para o céu, já a perspectiva de João já tendo a visão no céu de todos os remidos, de tal forma que era impossível contá-los, né? Não tinha como contar as pessoas, né? Por isso que fala que é uma multidão inumerável, tá? E essa igreja do Senhor é uma igreja inumerável, é uma igreja universal, ou seja, no sentido de que todos os salvos de todas as culturas, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações, de todos os lugares e de todos os tempos, estavam ali reunidos adorando ao Senhor. É uma igreja honrada, ela está de pé diante do trono, né? Está ali sendo honrada pelo Senhor, pelo companheirismo, né, com o Cordeiro, de servi-lo e participar em sua honra. É uma igreja pura, as vestes brancas apontam para a absoluta pureza da igreja, e as vestes brancas também falam de confiabilidade e de felicidade, não só de santidade. É uma igreja, no versículo 9, é uma igreja vencedora. Esse é um símbolo da vitória, a igreja selada por Deus, prometida, protegida por Deus. Ele venceu e chegou ao lar, à sua pátria celestial. É uma igreja que tributa a Deus a sua salvação, versículo 10. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. É uma igreja que se une às vozes angelicais para exaltar a Deus, versículos 11 e 12. Os anjos, os querubins se unem à igreja glorificada, prostram-se e adoram a Deus, rendendo a Ele atribuição de louvor, né? Os versículos 13 a 17, nós vemos a procedência da igreja. A igreja vem da grande tribulação, a igreja vem, essa ideia da grande tribulação, ela tem a ver, querido, de crentes em todos os lugares, em todas as épocas, que enfrentaram todo tipo de tribulação. Todos nós enfrentamos na nossa caminhada cristã, na nossa geração, na nossa época, tribulações, e vencemos todas elas, né? Os crentes que viveram nesse tempo e que enfrentaram dores, sofrimentos, enfim, tantas outras coisas, estão ali reunidos. A grande tribulação é caracterizada com um período, querido, de apostasia e também da manifestação do homem da iniquidade, que é o anticristo. Nós já falamos sobre isso aqui. A igreja, ela não só é protegida da tribulação, quanto também na tribulação, né? Porque vivemos tempos de muita tribulação, e a igreja emerge daí, a igreja é selada e a igreja é vitoriosa. No versículo 14, ainda tem a identidade da igreja, e eu lhe respondi: ó meu Senhor, tu sabes. Então, o versículo 13 diz: então um dos anciãos me indagou: quem são e de onde vieram todos esses que estão vestidos com túnicas brancas? É o que eu já expliquei aqui. São todos que vivenciaram em todas as épocas as tribulações, né, e que foram salvos. O versículo 14: ó meu Senhor, tu sabes. Então ele afirmou: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. São também aqueles irmãos que vão vivenciar a grande tribulação. João já estava tendo a visão deles lá nessa multidão, né? Ali estarão também os nossos irmãos que enfrentarão a grande tribulação
para a glória do nome do Senhor Jesus, né? O versículo 15, por esse motivo eles estão perante o trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E aqui fala de adoração, a igreja prestará a Deus um serviço incessante, uma igreja adoradora. Aqui fala sobre uma igreja de comunhão, de íntima e contínua comunhão com Deus. Aqui fala sobre a ausência completa do sofrimento. Versículos 16 e 17 diz: nunca mais passarão fome, jamais terão sede, não os afligirá o sol, nem tampouco qualquer mormaço, pois o Cordeiro que está sentado no trono será o seu pastor, e ele os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, ele já tem a visão aqui, né, de uma igreja com a ausência completa de sofrimento, a presença completa da plenitude de vida. E aí João lista aqui, querido, 3 afirmações importantes, positivas. O Cordeiro as apacentará, as guiará às fontes da água da vida e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Gozarão de felicidade, a felicidade mais perfeita. Agora, o Cordeiro é o nosso pastor, aquele que nos guia, aquele que nos traz de volta para Deus e para o paraíso. E ali enxugará nos nossos olhos toda lágrima, e ele nos tomará no colo e nos consolará para sempre. Então, esse capítulo 7 é muito, mas muito lindo, muito maravilhoso. Eu creio que você entendeu bem aí todos os versículos. Caso você tenha alguma dúvida, você, mais uma vez eu falo para você, mande as suas dúvidas para nós, tá? Para que a gente possa ajudá-lo, né, a tirar as suas dúvidas nesse capítulo 7. Coloque no chat ou mande aí no nosso direct, tá bom? Para que a gente possa ajudá-lo a entender mais profundamente o capítulo 7, alguma questão de outro capítulo que nós já tratamos aqui. Você também pode colocar, que eu terei o maior prazer de poder responder a você qualquer dúvida que você tenha com relação ao livro de Apocalipse, dos capítulos que vimos, do capítulo 1 até o capítulo 7, né, que vimos aí. Agora nós vamos para o capítulo 8. Capítulo 8, queridos, fala sobre as trombetas. Elas começam a tocar. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve absoluto silêncio nos céus por aproximadamente meia hora. Olha só, até aqui nós vimos 2 sessões: os 7 candeeiros, os 7 selos. Agora nós estudaremos sobre as 7 trombetas. As 7 trombetas. Mas, pastor, ele abriu o 7º selo e houve ali, pastor, um absoluto silêncio nos céus por aproximadamente meia hora. Então observei os 7 anjos, olha o versículo 2, que se encontram em pé perante Deus, e lhes foram entregue 7 trombetas. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Esse livro, eu já falei no início que ele tem 7 sessões paralelas. 7 sessões paralelas. O 6º selo falou de catástrofe cósmicas, que identificarão a vinda do Senhor, do dia do Senhor. De maneira semelhante, a 7ª trombeta anuncia a vinda do fim. Anuncia. Os selos falam de sofrimento, do sofrimento da igreja perseguida pelo mundo. As trombetas vão falar do sofrimento do mundo incrédulo em virtude das orações da igreja. Os selos mostram o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo, dando particular atenção ao que a igreja terá de sofrer. As trombetas, começando no mesmo ponto, descreve o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo, dando ênfase a quê, pastor? No sofrimento que o mundo irá sofrer. Que o mundo irá sofrer como expressão
da advertência de Deus ao mundo. Então, os selos falam do sofrimento que a igreja vai vivenciar durante, esse tempo, desde a ascensão até a segunda vinda de Cristo. Já as trombetas, elas estão direcionadas ao sofrimento do mundo, dos ímpios, começando nesse mesmo ponto aí, tá? Desde do início até o fim agora, tá bom? Tanto os selos como as trombetas, elas foram interrompidas por um interlúdio, que é o versículo, o versículo 1. Antes das trombetas tocarem, houve silêncio e súplicas no céu. O silêncio no céu pode representar duas verdades. O céu fica em silêncio para ouvir as orações dos santos, que estão sendo elevadas a Deus, para que então ali, tudo aquilo que os santos elevaram ao Senhor, seja respondido, seja levado em conta. O céu, uma segunda interpretação, que o céu fica em silêncio, com uma atitude de suspense e tremor diante do julgamento de Deus ao mundo. Então, querido, essa outra verdade, a primeira verdade, que são as orações dos santos, e a segunda verdade é exatamente esse suspense diante do julgamento, Antes desse tempo havia regozijo e música no céu, mas quando se apresenta as trombetas, o início das trombetas, e evidentemente com a abertura do sétimo selo, há esse silêncio, porque o sétimo selo fala sobre as 7 trombetas. Então começa ali, há um silêncio no céu, por causa daquilo que iria acontecer. As orações dos santos, elas sobem aos céus. E da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Você vê isso lá no versículo 4, mas no versículo 3, pega a sua Bíblia. Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portanto, o incensário de ouro. A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Então o anjo, versículo 5, tomou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e aconteceram trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. E aconteceu que os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Queridos, as orações dos santos provocam o juízo de Deus sobre os ímpios. O mesmo incensário que leva as orações é o incensário que derrama o juízo de Deus. E se você for pegar lá em Lucas 18, 7, 8, você também vai observar um texto direcionado para isso aqui, para essa realidade. E você percebe que as orações dos santos provam que o altar e o trono estão muito próximos. O seu altar e o trono de Deus estão próximos através da comunhão, da intimidade que você tem com o Senhor. É a oração de todos os santos, não só dos mártires, queridos. Tá bom? Então, as trombetas, no versículo 6, elas se preparam para tocar. As trombetas são divididas em 2 grupos. Catástrofes naturais e sofrimentos impostos diretamente aos homens. As 4 primeiras trombetas falam de catástrofes naturais que atingem a terra, que atingem o mar, que atingem os rios e os astros. As 3 últimas trombetas falam de sofrimentos impostos diretamente aos homens. Elas são chamadas também de ais. Tá? Então, as 4 primeiras trombetas se distribuem sobre a terra, mar, rios e astros. Deus derruba o edifício cósmico que Ele próprio levantara,
seu habitante, o ser humano, até agora tão familiarizado com sua moradia, instalado nela de maneira tão segura, experimenta e ouve: sua casa está sendo demolida. Por isso, querido, que nós não podemos focar a nossa vida nessa terra, nesse mundo. As trombetas, elas falam dos juízos divinos que precedem a volta de Jesus Cristo. Será algo terrível, não é? Essas trombetas indicam uma série de calamidades que ocorrem muitas vezes durante toda essa dispensação que temos vivido. As trombetas têm o propósito também de advertir os homens e chamá-los ao arrependimento. O objetivo dessas... Aí você pode pensar assim: mas pastor, essas trombetas, elas ocorrem no mesmo período que os selos são abertos, pastor, né? Que falam sobre a tribulação da igreja, a perseguição à igreja, né? As trombetas, elas também estão voltadas e estão acontecendo desde da ascensão de Cristo até a segunda vinda de Cristo, tá? E depois de toda a destruição da terra, porque as trombetas, elas estão relacionadas às questões da terra, né? do mundo em que nós estamos vivendo, estão distribuídas na terra, no mar, no rio, nos astros, que vão destruindo tudo, né? A própria terra tem sido destruída, o mar tem sido destruído, né? Os rios e os astros. Quantas calamidades que nós temos visto em todos os níveis, né, desse mundo, em todos os níveis desse mundo. São as trombetas que estão, né, aí sendo tocadas no sentido do juízo de Deus, tá? E nós vamos ver lá na frente que é a sétima trombeta, que é a trombeta, né, que vai realmente anunciar, né, o fim de todas as coisas, tá? E as trombetas são o símbolo das intervenções de Deus na história, né? Pode ter o sonido do alarme convocando para uma batalha, a trombeta, pode ter o sonido que anuncia a presença gloriosa de Deus, né? Isso pode ter o sonido de convocação do povo. As trombetas são semelhantes às pragas enviadas ao Egito, mostram que os juízos de Deus são universais. E no versículo 7, as trombetas começam a tocar. A primeira trombeta, o primeiro anjo tocou a sua trombeta e ocorreu grande precipitação de granizo e fogo misturado com sangue, os quais foram lançados sobre a terra, e assim 1/3 de toda a terra foi queimado, e também 1/3 das árvores de toda a relva verde existente. Isso já aconteceu, gente. Isso já aconteceu. Olha só, não é? E a gente olha que é semelhante à 7ª praga do Egito, com uma chuva de pedra com fogo, né? Aqui acrescenta-se o sangue, o que se acentua seu caráter destrutivo, né? Nessa forma simbólica, o livro de Apocalipse, bem como todas as escrituras, nos diz que calamidades tais como terremotos, vulcões, ações, são parte do seu método de castigar o pecado e de anunciar ao mundo que ele não pode perseguir o seu povo impunemente. Ele é o Senhor do seu povo. Então, esses desastres foram atirados à terra e são controlados no céu, são enviados por aquele que está no trono. Todas as coisas acontecem sob total controle de Deus. Guardem isso, queridos, em nome de Jesus. A destruição ainda é parcial, é apenas o prelúdio do fim. Ainda há chance de arrependimento. A segunda trombeta, e morreu a 1/3 parte das criaturas que vivem no mar, 1/3 de todas as embarcações foram destruídas. Olha só, desde a primeira vinda de Cristo, é que os ímpios têm perseguido a igreja. Deus tem enviado seus juízos sobre o mundo em forma de catástrofes, tragédias, calamidades terríveis, pestilências que atingem a terra e agora também o mar. Essa trombeta fala da espantosa ou das espantosas calamidades marítimas, bem como de todos os desastres
que acontecem no mar. Esse juízo é mais severo que o primeiro, pois aqui não só o dano da natureza, mas também danos materiais e por interferência, inferência de pessoas que viajavam nessas embarcações. A ira de Deus queimará todas as seguranças deste mundo. Então, queridos, isso tem já acontecido. A terceira trombeta, versículos 10 e 11. O anjo tocou a sua trombeta, terceiro anjo, e precipitou do céu uma grande estrela, ardendo em chamas como tocha, sobre um terço dos rios e das fontes de águas da terra. Olha só, o juízo agora é que a água doce é transformada em água amargosa, ou água amarga, o contrário do que aconteceu em Mara. A bênção torna-se maldição. Então, o que acontece, querido? Deus ataca a água potável. Estima-se que o maior problema do século 21 não será de energia, não será de petróleo, mas de água potável. Os recursos naturais estarão entrando em colapso. E isso na Europa já é uma realidade, querido. Já é uma realidade. Pragas têm visitado o mundo, doenças têm provindo de rios e fontes poluídas, e inundações têm ocorrido. Pessoas têm sido destruídas nesses castigos divinos. Aqui mesmo, no Espírito Santo, Minas Gerais, nós vimos recentemente aquelas barreiras, destruindo grande parte dos rios, das águas doces. Então, isso eu só estou citando um pequeno exemplo do que já está acontecendo. Os ímpios não encontrarão em nenhuma parte do universo verdadeiro descanso, nem tampouco gozo permanente. Então, cuidado, Irmãos, estejam muito atentos, porque a terceira trombeta, ela já foi tocada. E aí nós vamos para a quarta trombeta. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e um terço do sol foi ferido, bem como a terça parte da lua e das estrelas, de maneira que um terço deles se escureceu completamente. Assim, um terço do dia ficou sem luz, e também um terço da noite. Enquanto eu admirava esses acontecimentos, ouvi uma águia que planava pelo meio do céu, grasnindo em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos toques das trombetas que estão prestes a serem entoados pelos três próximos anjos. A quarta trombeta fala, meu irmão, da destruição, da destruição, da calamidade. Os astros, o sol, a lua e as estrelas, desde as suas órbitas, lutam contra os inimigos da igreja de Deus. Deus está usando os astros celestes para admoestar aqueles que não lhe servem e perseguem seus filhos. E nós vimos aí, querido, o que tem acontecido por causa dos astros, como que isso reflete na natureza, como que isso reflete no nosso dia a dia, no nosso mundo, na nossa nação, em todas as nações. Dá para perceber isso a olhos nus, como tem acontecido. Calamidades têm vindo à humanidade como resultado das coisas que ocorrem nos céus. Meteoros caindo sobre a terra, eclipses, tempestades de areia, furacões, tornados e outras calamidades vindas do céu têm visitado a terra. Essas tragédias são trombetas de Deus alertando os homens a se arrependerem. Então não é à toa que nós vemos tantas queimadas no mundo todo, querido, e tanta destruição, e os homens ainda não acordaram para essa realidade. A terra, o mar, os rios e os astros são trombetas de Deus que anunciam o seu juízo, e convocam o homem para o arrependimento. Mas nós vemos o versículo 13 que diz: uma água voando no céu. João vê e ouve uma águia predizendo as calamidades mais terríveis que sobrevirão aos homens como resultado das últimas 3 trombetas. Em outras palavras, ele estava dizendo: se vocês pensam que as coisas que já aconteceram são terríveis, simplesmente esperem, pois coisas piores virão.
Em grande voz a águia dizia: ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm que tocar. A tríplice repetição, querido, é uma ênfase superlativa. As últimas 3 trombetas são denominadas de ais. Isso demonstra que serão pragas extremamente severas. A 5ª e a 6ª trombeta, pragas destruirão os homens, enquanto a 7ª destruirá as obras dos homens. Essas 3 últimas calamidades serão piores que as primeiras. Então, assim como o povo de Israel foi poupado das pragas que sobrevieram do Egito, a igreja será poupada das pragas decorrentes das trombetas. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus está fazendo aqui, nessas 4 primeiras trombetas? Um dano terrível é infligido à terra e à vegetação, ao mar e seus navios, às águas que o homem bebe e à luz pela qual o homem vê, o meio ambiente, o comércio, os recursos naturais e a visão. Preste bem atenção. Mas o dano ainda é parcial, porque é 1/3 e não total. As trombetas soam para advertir, não para destruir totalmente. É importante anotar isso. A maioria da raça humana sobrevive vendo a ira de Deus manifesta contra o pecado e tem uma chance para se arrepender. Aqui vemos, querido, a ira misturada com a graça. Os selos mostraram a igreja sofredora clamando por justiça. As trombetas mostram a misericórdia sendo oferecida ao mundo pervertido. A oferta é recusada e o mundo, de fato, não se arrependerá. Por isso, queridos, nós vamos, no próximo estudo, vamos falar sobre as últimas 3 trombetas, que são terríveis, né? E estaremos estudando o capítulo 9 e o capítulo 10 no próximo estudo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Espero que você tenha conseguido anotar algumas coisas na própria Bíblia sua. Espero que você esteja gostando do estudo, tá? Se você está gostando, deixa aí no chat, né? Amém, legal, estou gostando. Se tiver dúvida, volta a enfatizar, pode mandar as dúvidas para a gente responder. Espero que você esteja também compartilhando esse link com outras pessoas, porque esse estudo ele não é apenas só para crescer, mas ele é uma advertência para tantas pessoas que não estão abrindo os olhos para aquilo que Deus já está fazendo. Tá bom? Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, que Deus possa continuar enriquecendo a sua vida com a manifestação da graça, do poder e da justiça dele. Em nome de Jesus. Um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus.